Olá pessoal, eu sou a professora Edneia, sou professora do curso de farmácia, no Ministério Civil de Citologia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o teste do PCR real-time para a pesquisa do Covid, um teste tão comentado assim. Bom, Covid. Na verdade, Covid é o nome da doença, o nome do vírus é SARS-CoV-2, que é um vírus RNA fita simples. Bem rapidamente podemos falar o quê? Sobre a coleta de material. Aí já começa o nosso exame, na coleta. A coleta tem que ser bem feita para evitarmos exames com falso positivo ou falso negativo. Ele vai, no caso, auxiliar muito a qualidade da coleta. E como que é recomendada a coleta para fazer o PCR real-time? É utilizado um suave. Esse suave tem que ser com ácido de rayon, um material desprovido de partículas contaminantes, não pode ser de madeira, né? E são feitas 3 coletas com 3 suaves distintos. Um na narina direita, outro na narina esquerda e outro na orofaringe, na garganta. Mas como que é feita essa coleta? Esse suave, ele tem que penetrar 5 centímetros para dentro do nariz para atingir aqui a região da nasofaringe. E aí a gente vai fazer um movimento circulatório durante mais ou menos uns 5 minutos, né? Faz isso com as 2 narinas e faz a mesma coisa com a garganta. Aí na garganta ela é introduzida até aqui o final da orofaringe e também é feito um movimento durante 5 segundos para realizar essa coleta. São 3 suaves distintos, um para a narina esquerda, um para a narina direita e um para a garganta. Esse material ele é colocado dentro de um tubo que contém um meio de transporte chamado MEM e as três hastes, né, os 3 suaves são colocados dentro do tubo e encaminhado para a análise. O que eu pesquiso nesse PCR? Qual a vantagem dele? Eu pesquiso a partícula viral. Então eu vou saber exatamente se a pessoa é portadora do vírus ou não. E para isso ela tem que estar contaminada. Qual é o momento correto para se fazer essa coleta? Do 3º dia do início dos sintomas até o 7º dia. Esse é o período ideal para se fazer a coleta para a pesquisa do PCR, para saber se a pessoa é portadora do vírus ou não. A gente vai trabalhar então com a reação em cadeia da polimerase e nós vamos trabalhar o quê? Com uma fração viral. Então assim, não é o genoma inteiro que a gente vai trabalhar com uma parte desse genoma. Então eu vou ter aqui a cadeia, né, de DNA, que é uma cadeia monstruosa, e eu não vou trabalhar com toda essa cadeia, não é toda essa cadeia que me interessa. Eu vou trabalhar com uma parte dessa cadeia. É justamente essa parte que o PCR real-time vai fazer o quê? Ele vai amplificar o número, a quantidade, ele vai copiar a quantidade dessa fração. E qual é a fração que me interessa do Covid? O Covid ele é um vírus RNA e ele é composto por várias frações aqui. A fração S, a fração N, M e E. Então, no genoma dele, ele tem todas essas frações que o homem nominou, né? Partes desse material genético. E qual é a fração utilizada, nominada como padrão ouro? É justamente a fração genética E. É a fração genética E que vai ser, então, amplificada no PCR. Bom, vamos ver aqui então como que funciona essa metodologia PCR real-time. Eu vou pesquisar o material genético viral. Então, quando esse material genético ele chega para nós, o que eu vou ter que fazer com esse material? Eu vou ter que isolar esse material genético do vírus. Por quê? Porque ali eu vou ter material genético de qualquer coisa. Vou ter material genético de células, do epitélio da nasofaringe, da orofaringe. Eu posso ter material genético de outros tipos de vírus contaminantes ali no local. Mas eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a extração desse material genético. Então eu vou ter que destruir as células, liberar o material genético do vírus. Primeira coisa. Então eu vou fazer o quê? Uma coisa chamada extração e purificação desse material, né? Eu quero apenas o material genético viral, mas aí a gente vai ver na sequência como funciona isso.
E aí, como é que funciona essa questão do PCR do real-time? Eu vou trabalhar com PIDs magnéticas. O que são PIDs magnéticas? Nesse material genético, eu vou colocar bolinhas aqui magnéticas. E o que essas bolinhas vão fazer? Elas vão atrair esse RNA, eles vão atrair esse material genético, né? Os RNAs eles vão se associar a esse material genético. Bom, aí isso é um aparelho, tá? Isso não é manual, isso tudo é uma metodologia automatizada. Aí o que vai acontecer com esse material genético que aderiu a essa bolinha? Ela vai ser colocada próxima de um ímã. E o que vai acontecer então? Esse ímã que está carregado com todo o material genético nesse material fica grudadinho. Com isso, eu consigo fazer uma lavagem. Eu não, a máquina, né? O aparelho que faz a automação. Ele faz uma lavagem, ele lava todo esse material, retira todo o contaminante que tem nesse material, deixando apenas o material genético. Bom, a partir do momento que esse material foi lavado e que nós temos apenas o material genético ali, esse frasco ele é separado desse ímã. A gente vai ficar, então, apenas com o material genético que nós queremos pesquisar e aí sim a gente vai para a segunda fase. Então, essa fase é a extração e a purificação. Bom, aí então a gente vai entrar na fase onde a gente vai, então, preparar esse material, tá? A gente vai, então, pegar esse material genético, né, do vírus. Veja bem, esse vírus, ele é um vírus RNA. E quando eu falo em PCR, eu falo em DNA. Mas nós já vamos ver como que a ciência resolveu essa questão para trabalhar a PCR com RNA, né? Para adaptar a técnica, né? A gente já vai falar sobre isso, tá? Então aqui nós temos os frasquinhos contendo esse material que já foi extraído e purificado. Então agora a gente vai passar para a fase da amplificação desse material genético. O que é a amplificação? Eu vou aumentar o número de cópias desse material genético do vírus, né? Eu preciso disso. Tem que lembrar também que eu não vou ter só uma partícula viral, né? Eu vou ter várias materiais genéticos ali. Bom, então eu vou precisar aqui do material do vírus. Eu vou precisar de uma substância chamada DNA polimerase, né? E o que essa DNA polimerase é? É uma substância química chamada enzima e é ela que vai auxiliar na síntese da nova cópia desse material genético que é feito aqui em laboratório no tubo de ensaio. Mas eu vou precisar do que também? Ora, eu vou precisar das unidades de DNA, né? Para a gente conseguir fazer, ou seja, eu vou precisar das bases nitrogenadas que formam o DNA. Não adianta eu ter uma enzima ali se eu não tiver o material para formar a nova cadeia. Então eu vou ter aqui os ácidos nucleicos que eu vou precisar para montar a nova cadeia, né? Que é a timina, a guanina, a citosina e a adenina. Esse material também eu vou colocar aqui dentro. Então aqui dentro eu já tenho material viral, que eu já fiz a lavagem, né, anterior. Aí eu adicionei essa enzima chamada DNA polimerase, que vai organizar esses ácidos nucleicos numa nova cadeia cópia. Eu vou precisar também de primers. O que são primers? O que a gente chama de iniciadores, né? O que seria? Seria o marcador dessa cadeia. Por quê? O que interessa para mim? Não interessa copiar o material genômico inteiro. Não é isso que eu quero. Eu quero pegar uma parte desse material genômico só. E aí eu vou ter que ter uma substância que vai marcar exatamente o que eu quero desse material genômico. E o nome disso é primer. Então eu vou ter esses iniciadores aqui, né? Para a gente poder então fazer a cópia. Então o que esse iniciador vai fazer? Ele vai ser exatamente a parte, digamos assim, que vai se ligar aqui ao DNA, a parte complementar, tá? Ela vai ser a parte complementar. Então aqui eu tenho uma cadeia de DNA com os seus ácidos nucleicos todos ligadinhos, que são esses ácidos aqui,
Então eu tenho, olha, adenina, timina, citosina, guanina, né? E aí eu vou ter o quê? A parte complementar. E eu vou ter duas partes complementares. A da ponta, né, da cadeia aqui que eu quero e dessa outra ponta aqui também, tá? Então eu vou começar a fazer a cópia. É esse fragmento que eu quero. Então eu vou ter esses primers iniciadores que vão se ligar para poder o quê? Direcionar essa polimerase para saber, eu parto daqui, aqui eu já conheço. As próximas que eu vou ligar vai ser, né, esses ácidos aqui conforme sua ligação. Por exemplo, aqui eu tenho uma adenina, eu vou ter uma tirosina aqui, né, e assim por diante. E aí começa-se a montar a cadeia. E eu vou precisar de íon magnésio, que ele seria um cofator. Ele seria, assim, uma substância que, como seria, por exemplo, ligar o motor, né? O motor precisa de uma gasolina. Então, o magnésio seria mais ou menos como isso. Ele seria auxiliador para essa enzima conseguir pegar esse material aqui e ir ligando para fazer a cadeia. Mas é fácil fazer isso aqui? É só eu misturar isso aqui no tubinho, a reação acontece? Não. Eu preciso gerar temperatura, eu preciso de um pH do meio ideal, né? E eu preciso de uma concentração de sais ideal e eu preciso também de um agente fluorescente. Esse agente fluorescente é que vai, no caso, marcar a reação química para que o aparelho consiga ler. Tem material genético? Tem, e a quantidade desse material genético viral, né? Então, isso aqui é o meu marcador. É ele que vai dizer para a máquina, né, se tem material ou se não tem, né? Ele vai se ligar aqui nessa reação. Como eu disse para vocês, o material genético do vírus é DNA, né? É RNA. E a PCR, ela só funciona com DNA. Puxa, mas então como é que eu faço? Se o vírus ele tem uma cadeia simples, né, não é dupla, como que eu vou fazer? Aí vem uma sacada. Antes de começar esse material, antes de começar essa reação de amplificação, a primeira coisa que eu faço naquele tubinho é colocar uma polimerase que ela consegue, no caso, formar uma dupla fita a partir de uma cadeia de RNA. Tá? Então, como seria? Eu usaria um primer específico para RNA. Então, aqui eu não tenho uma cadeia dupla, eu tenho uma cadeia simples. Aqui eu vou ter um primer específico, então é um iniciador específico para RNA. Então, antes de mais nada, eu vou fazer isso aqui, para depois fazer a amplificação. Eu tenho que ter uma molécula de DNA ali, e essa molécula vai ser formada aqui. Então, é um iniciador especial para iniciar para fazer a formação de um DNA a partir de uma molécula de RNA. Da mesma forma que a polimerase. Essa polimerase, ela também é uma enzima específica para isso, para atuar aqui nesse tipo de iniciador, tá? Ela é uma transcriptase reversa. Então, o que ela vai conseguir? Esse molde, ele se liga ao RNA, ele foi específico para se ligar ao RNA, e essa polimerase vai, então, formar uma cadeia de DNA a partir dessa molécula de RNA. Eu chamo essa molécula de DNA complementar. Por que complementar? Porque isso foi feito in vitro, né? O vírus não tem isso. Mas eu precisava de uma cadeia de DNA, eu precisava de uma cadeia dupla para começar a minha técnica. Senão eu não consigo fazer essa amplificação. Então, a partir daí, eu consegui ter um DNA complementar. E aí, então, eu vou para a minha técnica em si, né, que seria a amplificação. O que eu vou ter que trabalhar? Eu vou ter que trabalhar com temperatura, tá? Então, num primeiro momento, o que eu vou ter que fazer com essa cadeia de DNA que formou, né? Eu vou ter que desmanchar essa cadeia, né, desnaturar e transformar em duas cadeias simples. Eu tenho que elevar a temperatura a cerca de 92 graus para que eu consiga fazer essa separação dessa cadeia. Veja que eu estou trabalhando com uma cadeia de DNA complementar. Eu tenho só o DNA do vírus, pessoal? O RNA viral? Não, eu não tenho só o RNA viral do Covid. Eu tenho muito material genético. Então agora eu vou trabalhar exclusivamente o quê? Com o material genético do vírus. Tá?
tá? Eu vou pegar exatamente aquela parte do material genético do vírus que me interessa e vou pegar só aquela partezinha para amplificar, tá? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a desnaturação. Aí a temperatura vai baixar para 60 graus. Aí eu vou ter uma coisa chamada anelamento, que é aqueles primerzinhos, né? Que vai iniciar. Então eu tenho um primer que marca aqui nessa cadeia e outro primer que marca aqui nessa cadeia. Exatamente, ele está marcando o ponto do genoma que eu quero amplificar. E aí vem a polimerase e ela vai fazer o quê? Ela vai então puxar aqueles nucleotídeos formando essa cadeia até aqui. E aqui vai formando a cadeia até aqui. Então é exatamente aquele pedacinho do genoma viral que me interessa. E ele é específico. Ele não vai se anelar ao léu, não vai. Ele é específico, porque eu já tenho aqui esse primer, né, com, digamos assim, nucleotídeos já ó, bem pré-marcados para se ligar exatamente na cadeia, no ponto que me interessa. Ela não vai se ligar em qualquer parte da cadeia, tá? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a segunda fase, que seria a fase da extensão, que seria o quê? Essa polimerase puxando os nucleotídeos e formando uma cadeia nova. Então, isso acontece mais ou menos numa temperatura de 70 graus, aí a temperatura vai a 70 graus e essa polimerase vai puxando os nucleotídeos e formando uma nova cadeia, tá? Esse ciclo, pessoal, acontece 40 vezes, tá? Essas três temperaturas aqui, elas vão variar 40 vezes. 40 vezes eu vou ter esse processo e no final eu vou ter 2 trilhões de cópias. Então, aquela copiazinha do DNA primeiro que eu tive, eu vou ter então 2 trilhões de cópias. Então, eu vou ter um número grande desse material genético para conseguir fazer a identificação. Tem ou não tem esse material? Bom, como que o aparelho lê? O aparelho ele lê assim. Ele vai ter junto um material fosforescente. E quanto maior o número de cadeias formadas, mais luminoso vai ficando essa fosforescência. E é esse sinal luminoso que o aparelho capta para fazer a leitura. Se eu tenho ou se eu não tenho um material genético ali. No Brasil, nós temos aparelhos de automação, né? Esses são os aparelhos, o COBAS, o Panther e o ABI, que são os aparelhos que estão licenciados pela Anvisa para que seja feito o exame PCR no Brasil. Bom, então, aqui no Paraná, o laboratório credenciado para fazer esses exames é o LACEN, né? O Laboratório Central do Estado, que fica em Curitiba. E como que esse aparelho ele vai fazer a leitura? Eu tenho aquela luminescência, eu tenho aquela fluorescência, e o aparelho vai captar isso e vai transformar isso num gráfico. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 amostras de 3 pacientes diferentes. Os 3 têm material viral. Por quê? Porque os 3 fizeram a curva. Aqui é quando eu tenho o quê? A amplificação do material. Vai chegar uma hora que o material ele não se amplifica mais. Então eu vou ter 2 trilhões de cópias e ele vai amplificando, mas vai chegar uma hora que eu vou ter o quê? Um platô. Então aqui, olha, eu vou ter o quê? O aumento do número de cópias de DNA, o aumento do número de cópias aqui ele parou. Por que ele parou? Porque eu estou fazendo isso in vitro. Em algum momento, os reagentes vão acabar, né? E aí então a reação estabiliza. E é a partir dessa leitura desse gráfico que o aparelho vai dizer, né? Tem partícula viral ou não tem partícula viral. Eu quero agradecer então o convite do professor Ricardo Zanetti para fazermos essa explanação. Espero que tenha sido acessível a todos e que tenha conseguido contribuir para uma compreensão do que é esse tão falado exame PCR Real Time nesses tempos tão difíceis dessa pandemia de Covid. Muito obrigada e estou à disposição de todos para qualquer dúvida no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da nossa universidade.